E povoado é um nome curioso, né? Porque a gente sempre fala de povoado em relação à terra, né? A terra é povoada, mas também essa terra, a gente também é terra que povoa. Deus te ajuda, Deus te ajuda, te livre do mal. É tudo bom, viu, filha? Eu sou uma, mas não sou só, minha filha. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Sou uma, mas não sou só. Sou uma, mas não sou só. Sou uma... Filha de Dona Alzira Santana Lacerda. Meu pai chamava-se Fenício de Lacerda. Desse relacionamento de minha mãe, ela teve duas filhas, Vani e Valdice. A minha irmã não se encontra mais aqui entre nós. A Alzira, ela tem um papel decisivo na vida dos 5 netos que ela ganhou da minha mãe, a Vani. Os avós maternos foram que deram o suporte à nossa mãe, né, para nos criar e nos trazer até os dias de hoje como cidadãos, né? Ela era uma mulher atenta à necessidade da solidariedade. Ela, de forma muito tranquila, eu digo assim, posso dizer assim, ela colocou à disposição, porque o poste colocado na rua, a ligação vinha até aqui, mas ali as casas de baixo, as casas da outra rua lá embaixo também, tudo descia por aqui, ela não media dificuldade. A pessoa íntegra, ela todo dia, como se fosse Paulo, não parava em casa, todo dia na igreja, todas as igrejas ela estava, tinha energia, né? Mesmo com a idade avançada, a energia não estava cansada, lúcida, subia, descia. E ela tinha esse olhar, né? Que criava uma condição mais favorável à própria presença e à sobrevivência no bairro. Do ponto de vista do cuidado, era uma atenção muito presente, muito, o que eu posso dizer, ela incidia sobre as pessoas só olhando. Naquilo que era positivo era um olhar de aprovação, mas quando ela botava o olho de reprovação, era menino, era homem, pai de família, ela, opa, Dona Alzira tá olhando, e ela também jogou um papel de educadora. Muito do que eu sou, tudo que eu sou, né? Corrigindo, né? Tudo o que eu sou, eu, meus irmãos, minha mãe, tem a mão e o olhar decisivo dela, né? Na educação, no respeito a quem está à nossa volta. São coisas muito que mexem com a nossa alma e com a emoção. Ela está sempre presente, né? A minha avó é uma pessoa boa, né? Tinha meus amigos que vinham, os amigos do mergulho, surfista, sempre abriu a porta para todo mundo. Ela, antes de ser da igreja católica, era do candomblé, cuidava do candomblé. Tinha o pessoal do candomblé dela. Aí tinha um quarto dela aí embaixo, que era do candomblé, ela fez as obrigações dela do candomblé. Para falar da casa da Dona Alzira, começamos falando da Dona Alzira, uma senhora, vó, mãe, que cuidava dos netos, Nelson Moreira e o Antônio Bonfim. E todas as vezes que eu ia visitar o Nenel, meu compadre,
meu grande irmão e compadre, Nenel, sempre era a figura da dona Alzira quem atendia a porta, com um sorriso maravilhoso, lindo, com um semblante de paz, sempre nos recebendo com muita tranquilidade. Então, essa casa tem um nome devido a essa pessoa, Dona Alzira, ser de grande valor. E quando eu tinha algum problema, eu falava com Dona Alzira, porque às vezes eu ficava bem desesperada, né? Com situações que apareciam. Eu lembro que toda vez que eu vinha aqui e falava alguma coisa, ela dava risada, oh minha filha. Aí ela dava uma opinião, dava uma risada. Menina, aquilo me acalmava na hora. Eu falei, é mesmo, né, vovó? Isso não é realmente um problema, né? Ela, não, minha filha, isso é isso, aquilo. Isso não é um problema. Então, assim, ela era uma pessoa, ela tinha muita sabedoria, entendeu? Ela tinha muita sabedoria. Dona Alzira, minha avó, é uma mulher negra, né? Negra retinta. Naqueles tempos atrás, sofreu muito preconceito e por ser uma mulher do candomblé, né? Que minha avó dizia assim, eu sou católica, apostólica, romana e era do candomblé. Isso a gente não esconde de ninguém, não posso esconder. Isso realmente nos orgulha, por ela ter tido aquela sabedoria e maturidade naquela época de não misturar uma coisa com outra, né? Ela tinha a religiosidade dela católica, mas ela nunca abandonou a resistência dela do candomblé. Então, Dona Alzira ela ainda existe também, né? Porque assim, tem uma casa com o nome dela, né? Um centro de cultura, e o nome dela está sendo sempre falado, então ela está aqui presente. Dona Alzira era à frente do tempo dela, sem dúvida nenhuma, gente, sem dúvida nenhuma. Eu lembro que ela era uma pessoa muito aberta, assim, e amorosa também, né? Eu lembro bastante disso. E com o decorrer do tempo, assim, vendo a história dela, eu vi que ela era uma pessoa que respeitava muito as diferenças e sabia se colocar em diversos meios sociais, assim. Isso é bastante importante, assim, para minha formação, né? E eu acho que isso dela, do meu pai, influenciou bastante na minha arte também, né? Essa casa, quando nós viemos morar aqui, era uma casa pequena. Construindo. Aí meu pai foi construindo aos poucos. Construiu a parte de baixo, depois construiu em cima e foi fazendo. Aí hoje está desse tamanho. Aqui, essa parte aqui da laje, ela era toda ocupada como uma oficina de prancha. Então era totalmente diferente o que está hoje aqui do que era antes, tá? Essa casa aqui é uma das primeiras casas construídas com essa estrutura que nós temos, né? Ela é um andar, tem a parte térrea, a parte do primeiro andar e tem essa parte que nós estamos aqui, a laje. Aqui nós, durante os anos 70, acompanhamos esse crescimento do bairro. A Dona Alzira também tinha uma posição muito... Ela tinha uma noção de mundo, de sociedade, de política. Ela tinha essa noção. Ela era uma pessoa muito ligada. E eu acho que para ela, a gente trazer a arte para dentro de casa, trazer a juventude para dentro da casa, trazer essa renovação para dentro da casa dessa forma, é uma forma também de trazer o que ela sempre trouxe, entendeu? Então, assim, não eu acho que se ela estivesse viva, as coisas não estariam como estão, porque lá embaixo era a casa dela, né?
Mas aqui em cima, por exemplo, ela iria gostar muito de ter isso. Ela ia gostar muito de saber que aqui é um espaço de propagação da cultura que ela sempre acreditou. Residente aqui nessa casa desde menino, quando meus avós adquiriram esse terreno. Foi uma discoteca, minha avó viva, ela liberou no tempo da discoteca, né? A casa foi uma discoteca também. Sério? Sério, aí foi discoteca. Não tinha aquela divisa daquilo ali, a gente botou discoteca só para os amigos surfistas, as amigas vinham. Todo sábado tinha discoteca em casa. Que aqui é o lugar também que foi a primeira televisão. O Bonfim falou sobre a questão da energia e tal, mas aqui também era a primeira televisão, então as pessoas vinham aqui para assistir televisão. Eu acho que essa casa ela tem uma luz especial, né? Primeiro que ela foi também a primeira casa vertical, né? Aí você vê que até hoje ela mantém isso, a gente consegue ter um visual daqui assim, né? Sensacional. A gente consegue ter uma visão do bairro todo, né? Década de 60. Quintal vasto aqui, uma casa bonita, mas simples, humilde, né? Muita vegetação, muita mata nativa ainda tinha, né? Nós viemos morar aqui, eu vim morar aqui menino aqui, mesmo onde eu tô aqui tinha um pé de nicuri aqui, ó. E tinha um pé de nicuri grandão, muito nicuri dava. Aí onde tem a escada era 3 pés de abacateiro, tinha muita fruta, pé de pinha tinha aqui nesse quintal. Ela começou processualmente, o que vai ser isso aqui? Né? Esse espaço aqui, essa entrada, porque como a gente fez uma parede ali, aquela sala era ampla, ficou muito pequena. Então ali não dá para você botar um sofá, ali não é uma sala, também não é um lugar assim, a gente já testou muitas coisas ali. Ali já testou colocar mesa para ter aula, as aulas de desenho eu usava mesas ali tinha mesas, né? A gente já testou, tentou, vamos fazer uma pequena, colocar as pranchas de Nenel para vender, que ele fazia ali e tal. Mas a questão é o seguinte, ali é um espaço muito de passagem, né? Então a gente precisa pegar esse espaço que a gente tem de passagem e ressignificar ele, fazer com que ele vire alguma coisa que ele até pegar no que ele foi no passado, porque ali era a sala que era o lugar que Dona Alzira mais ficava. Então a gente pegou, pensamos, né, de fazer um memorial para ela. Então perto da janela todos os objetos são dela e ali é o memorial dela, né, que ainda precisa concluir muitas coisas. Dona Alzira, agora que se chama Casa da Dona Alzira, no começo aqui era um grupo era a associação da gente mesmo, a Associação de Capoeira Regional da Bahia. Mas com o passar do tempo, aí Paulo aí resolveu criar o grupo Dona Alzira, que está sendo agora a gente ficou tipo associado a Dona Alzira. Tem a nossa associação e tem o grupo Dona Alzira. Dona Alzira agora é a principal. Sou de Nanaeuá, Euá, Euá, 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 sou de Nanaeuá. Fui chamado de cordeiro, mas não sou cordeiro não. Preferi ficar calado que falar e levar não. O meu silêncio é uma singela oração, minha santa de fé. Bom, essa ideia da residência artística fui eu que tive, né? Porque eu estava com essa necessidade de unir essas mentes pensantes da arte aqui do bairro para criar algo que tivesse nossas caras. Eu ia fazer queixa que ia me morrer afogado, mas não sabia que eu já tinha aprendido a nadar, né? Gostava do mar, né?
tinha maior responsabilidade com o mar. E eu já novo na beira do mar, ao invés de eu morrer afogado, eu evitava de ter afogamento do povo. Eu já com 13 anos eu evitei de ter morte de afogamento. Eu com 13 anos com uma prancha de isopor, que na época não tinha nem prancha de fibra, eu com uma prancha de isopor consegui. Cheguei de longe, entreguei a prancha ao cara, larguei lá ele segurando, que não sabia nadar, saí nadando e fui lá correndo chamar o pescador. O pescador veio e auxiliou para o casal não morrer afogado. Então tem essa construção coletiva aqui, que está ainda em formação, porque a ideia é que a gente pinte tudo, tem outros moldes também que a gente produziu depois, que aqui é com molde com stencil, né, com molde vazado, e a gente vai fazer para os outros lados. Eu, menino, fui pra praia, gostei do surf, vi o surf, mas não tinha, eu, menino, não tinha condições de ter uma prancha, que prancha sempre foi até hoje um produto hiper caro. Aí pedi a meu avô, não tinha condições de dar, né? Aí começou com as taubinhas, arrumei uma tábua de madeira, um madeirite, serrei no formato de uma prancha, não jogava, não entrava nem no mar, jogava na areia, né? E esquiava na areia da praia, comecei jogando taubinha na areia esquiando. Aí depois que eu aprendi a nadar, eu entrei no mar com a tábua. Desse esquiava na onda deitado com a tábua, sem flutuabilidade. Só tinha a mesma técnica, não tinha que ter a natação tinha que ser forte para não ter afogamento. Logo cedo eu comecei a treinar na praia, nas poças, descia a profundidade, trazia muito peixe para cá. Não trabalhava, mas trabalhava trazendo peixe, né? Trazia o alimento para minha mãe. Dos 13 anos aos 18 eu mergulhei bastante, todo dia era peixe em casa. Com o mar. Eu fui para a beira do mar, mas a beira do mar não me trouxe os problemas, mas trouxe mais conteúdo, que eu tinha um mar como se fosse até hoje uma escola, né? A beira da praia é uma escola de aprendizado, tem coisas ruins para você aprender, coisas boas. Eu levei as coisas boas que foi a pescaria, o surf. A pescaria me dá dinheiro até hoje, a pescaria. Passo tempão sem pescar, quando eu vou pescar trago muita coisa para casa. E o surf melhor também, que competição, me deu a oportunidade de aprender. Depois eu competia, depois que parei de competir, comecei a trabalhar fabricando, dando manutenção, ensinando a novas gerações. E até hoje eu estou aí com o surf. Quem foi que eu me? E não quem foi que eu me? Mete foi salama, discípulo que aprende, mete que dá lição, o mestre que me ensinou, dinheiro da concessão, só deve é o dinheiro, saúde e obrigação, segredo de som come, mas quem sabe é som da minha camarada, vai de beber, ei, Aruande, camaradinho, estamos na escola, olha, aprendendo a ler, e carta de ABC, a faca de pão, e sabe furar, e quer me matar. Viva Deus do céu, olha, viva meu mestre, e é quem me ensinou, olha, a malandragem, e é volta do mundo. Nossa Senhora! Capoeira faz meu dia, faz muito minha cabeça. Eu acho que a capoeira, ela me conecta muito com a família, me conecta com parte da minha ancestralidade. Pra mim eu sinto, sabe, tipo assim, muito forte o poder, a energia, a vontade de quando eu tô na capoeira. E quando eu me entrego, eu sinto que eu tô, sei lá, eu saio de mim por um tempo, sabe? E me permito. Um dia, parti e deixei uma senhora. Me despedi, tirei fotos e ganhei um belo conselho.
Quando voltei, ela não estava mais. Havia ido embora e não iria mais voltar. Sua velha cadeira de balanço estava vazia, seu oratório sem flores nem vela. Mas senti que sua alegria e leveza permaneciam. Ela ainda estava lá. Hoje, sua casa é um centro de cultura. Dona Alzira Santana de Lacerda.